Olá, meu nome é Gabriel Constantin, eu trabalho no Centro de Pesquisas do Hospital São Francisco da Santa Casa de Porto Alegre. Bom, eu vou apresentar o trabalho intitulado Anemia pré-operatória é preditor independente de mortalidade em 30 dias pós-cirurgia de revascularização do miocárdio, CRM, e melhora a acurácia preditiva do EURSCORE-2. Esse trabalho foi realizado com a supervisão do professor Dr. Fernando Lucchesi. Bem, o impacto da anemia pré-operatória nos resultados da cirurgia cardiovascular já foi demonstrado por diversos autores. No entanto, enquanto alguns estudos observaram piores resultados cirúrgicos em pacientes anêmicos, em outros nenhuma diferença foi observada. O efeito da inclusão da anemia ou da hemoglobina, ou dos níveis de hemoglobina no modelo de risco como o ERSCORE-2 ainda é desconhecido. Então, o nosso objetivo foi avaliar o impacto da anemia pré-operatória sobre a mortalidade em 30 dias pós-CRM e comparar a acurácia preditiva do ERSCORE-2 com e sem a inclusão dos níveis de hemoglobina no modelo prognóstico. Bom, utilizamos então para isso uma coorte prospectiva com 2.168 pacientes, incluídos consecutivamente entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020. Todos os pacientes foram submetidos a CRM isolada com a utilização de circulação extracorpórea. Os pacientes foram então estratificados em dois grupos, de acordo com a classificação da OMS para a anemia. Teve o grupo de pacientes sem anemia, totalizando 1.301, e os pacientes com anemia, que totalizou 867. O plano estatístico utilizado foi uma análise descritiva, univariada e multivariada. Bom, foram utilizadas análises de regressão logística para avaliar os preditores de mortalidade e também para gerar probabilidades associadas à acurácia preditiva do EURSCORE-2. As probabilidades foram analisadas por meio de curvas ROC e depois utilizamos o teste de Lelong, que foi empregado para comparar essas duas curvas. O nível de significância utilizado foi de 5%. Bom, e as análises foram realizadas com suporte da linguagem de programação Python. Bom, aqui essa tabela mostra os resultados nas características basais. Como podemos observar, elas apresentaram diferença significativa entre os dois grupos. Foram elas idade, diabetes, clearance de creatinina, tabagismo, PSAP, insuficiência cardíaca congestiva classe 3 e 4, hemoglobina e EURSCORE-2, demonstrando assim que a amostra apresentava uma certa heterogeneidade. Ao comparar a mortalidade entre os dois grupos, foi observada uma taxa significativamente maior no grupo com anemia. E dada essa heterogeneidade dos grupos, tivemos que aplicar um modelo de regressão logística ajustado. Os resultados do modelo multivariado demonstraram que a anemia pré-operatória foi um preditor de risco independente para a ocorrência de óbito em até 30 dias. Tivemos um odds ratio de 1,82 e um intervalo de confiança de 95% de 1,09 a 3,04, com o P de 0,022. Bom, aqui demonstramos essas duas visualizações dos nossos resultados. A visualização da esquerda mostra a comparação entre mortalidade do grupo de não anêmicos, que a mortalidade ficou em 2,2%, e o grupo de anêmicos, que teve uma taxa um pouco maior, 5,4%. E o gráfico da direita mostra a comparação da densidade de hemoglobina entre os grupos que tiveram mortalidade em até 30 dias e o grupo que não teve morte em até 30 dias. Na linha vermelha ali, a vertical, podemos ver o pico de hemoglobina do grupo que apresentou mortalidade em 30 dias, em comparação com a linha azul, que foi aquele grupo que não teve mortalidade, não teve desfecho óbito em 30 dias, demonstrando que o grupo que não teve óbito tinha uma densidade maior de hemoglobina, em comparação com aqueles que tiveram óbito em 30 dias. Também pôde-se verificar que a adição da hemoglobina pré-operatória no modelo preditivo do EURSCORE-2 resultou numa acurácia preditiva significativamente maior, quando comparada à acurácia preditiva do modelo do EURSCORE-2 usado de forma isolada. Nesse gráfico, vocês podem ver que
o traçado verde demonstra o uso do ERSCORE-2 mais os níveis de hemoglobina, em comparação com aquele traçado azul que utilizou somente o ERSCORE-2, teve então uma acurácia preditiva menor, aquele que utilizou só o ERSCORE-2 sozinho. Bom, podemos concluir então que a anemia pré-operatória foi preditora de risco independente para a ocorrência do óbito, em 30 dias após a cirurgia de revascularização do miocárdio. Também foi possível verificar que a adição dos níveis de hemoglobina pré-operatórios ao ERSCORE-2 resultou em uma acurácia preditiva significativamente maior, melhorando o desempenho do modelo preditivo para a ocorrência de óbito hospitalar. Bom, fica aqui meu muito obrigado e nossos meios de contato. Muito obrigado.